Olá, amigos do agronegócio. Eu sou o jornalista Arno Bach e converso novamente com o analista de safras e mercado, Fernando Iglesias, para o mercado de boi e carnes, avaliando essa continuidade dos embargos adotados pela China à carne bovina brasileira. Fernando, bom dia, obrigado por estar conosco novamente. A gente gostaria de avaliar contigo essa questão da China e os impactos no mercado neste momento. De acordo com os últimos levantamentos nossos, em torno de 7 frigoríficos estão embargados ainda pela China neste momento, certo? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Em mais uma oportunidade. E são 7 frigoríficos até o momento embargados pela China. Tivemos 2 frigoríficos embargados nessa semana, um em Tangará da Serra e outro Barra do Garças, no Mato Grosso. E isso vai gerando repercussões locais, nos mercados regionais, vai trazendo transtornos regionais. Por exemplo, desde a semana passada, quando fechou aquela unidade no Pará, foi antes do feriado, né? Temos problemas ali de formação de preços no Pará e no Tocantins. A pressão aumentou muito, a pressão de baixa nessas regiões, em função dessa ausência do frigorífico exportador. A China ali usa aquela política de tolerância zero contra a Covid-19, mas a gente sabe que é meio fraco, é um pouco fraco esse argumento realmente. Certo. Eu vou colocar aqui na tela para vocês, compartilhar minha tela, com os preços do mercado de boi gordo a prazo, principalmente no Mato Grosso, que tem, se não me engano, a maior parte das plantas embargadas na China neste momento, certo? Exatamente isso. Nessa semana, o Mato Grosso foi o estado que reuniu as maiores quedas, a maior queda dos preços aí. Foi um volume muito importante de redução. A gente saiu do mercado que estava de 295 a 300 para um mercado que passa a flutuar entre 285 a 290. Então, o cenário para o mercado do Mato Grosso agora é de pressão de baixa, porque a gente tem que pensar o seguinte: o frigorífico estava com a sua escala pronta, tinha toda uma programação de abate já definida para as próximas semanas, frigoríficos estavam trabalhando com escalas alongadas, e agora ele precisa redefinir essa programação e ver o que ele vai fazer. Algumas unidades têm a capacidade de redirecionar esse boi gordo para outras regiões, ali para as outras unidades frigoríficas, mas muitas unidades não têm isso. Então, gera um transtorno grande para a indústria também, para o frigorífico. Então, isso tem que continuar, tem que estar no nosso radar também para entender por que os preços estão cedendo nesses estados em que os embargos são mais expressivos, como Goiás, por exemplo. Goiás, desde março, o município, a unidade de Mozarlândia, segue embargada pela China, pelo mesmo motivo. Então, isso vai gerando transtornos. Essa tendência de queda no preço em Mato Grosso, ela tende a se manter agora no decorrer de maio? Como é que está a questão de oferta? Tem bastante oferta também, né? Sim, a gente tem que pensar o seguinte: a gente está na sazonalidade do ano, que é o segundo trimestre, que é o maior volume de animais disponível para abate. É o auge da safra do boi gordo. A gente tem que pensar que estamos no período de seca, a pastagem perde qualidade, o pecuarista perde capacidade de retenção, e isso por si só já aumenta a pressão de oferta sobre o mercado. É normal. A gente está dentro daquela curva normal do preço esperado para o mercado boi. Tanto que quando a gente projetou a curva de preços para 2022, o que a gente imaginava é que o segundo trimestre ia ser o ponto de mínima dos preços ao longo do ano. Tá? Primeiro ponto é esse. O segundo é que soma isso essas questões envolvendo o embargo da China, o lockdown em Xangai. Tudo isso precisa ser considerado nessa composição do mercado e vai gerando repercussões, vai mexendo nas estratégias do frigorífico na compra de gado. É normal. O frigorífico que exporta para a China, normalmente ele direciona 100% dos seus esforços para atender o mercado chinês. Então, isso é um ponto muito importante para a gente considerar. E os preços tendem a subir com essa menor oferta a partir dos meses de junho e julho. Isso, tradicionalmente, esse é outro ponto de sazonalidade muito interessante. Esse ano, em especial, o confinamento de primeiro giro, confinador invernista, ele acabou colocando um pouco o pé no freio no confinamento, ali nesse primeiro giro, em função justamente do alto custo que ele se deparava, seja da nutrição animal, seja da reposição, que estava muito cara. Então, o que nós imaginamos é que nesse período de entre-safra, nesse período de transição entre a safra do boi gordo e o início da dependência dos animais confinados ali para a composição das escalas, o mercado vai estar bem menos ofertado. Isso é outro fator que vai dificultar os frigoríficos a compor as escalas de abate. Além disso, para esse segundo semestre,
A expectativa é de um real um pouquinho mais desvalorizado. Já trabalhamos com uma banda cambial de 4,9 a 5,20 e com isso as exportações vão ficar mais atraentes. Então o frigorífico exportador vai ser mais atuante no mercado também em função disso. E muito provavelmente já não teremos uma China em lockdown. Os embargos já devem ter sido revertidos até lá. Certo, acho que tu pode até compartilhar com a gente, eu vou liberar aqui a tela, a questão das exportações para a China. Elas são bastante pujantes ainda, pelo menos no primeiro trimestre, dados de abril ainda não foram divulgados oficialmente, mas o desempenho segue muito positivo para as exportações brasileiras de carne bovina, ok? Exatamente isso. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, uma apresentação que a gente concluiu ela agora há pouquinho, de consultoria. Aqui, primeiro, os números que eu quero mostrar para quem nos acompanha, que é a balança comercial brasileira. Ressaltar aqui os números espetaculares de exportação de carne bovina e de carne de frango. Tá? A carne de frango também está indo muito bem nos embarques. Já foi 1,1 milhão de toneladas exportadas, um desempenho espetacular. O Brasil cresceu quase 10% em volume e quase mais de 30% em receita. Certo. Nas exportações de carne bovina foi 30% em volume e 60% em receita. O Brasil arrecadou aí 2,85 bilhões de dólares. Essa cifra aqui é impressionante, realmente. O volume de exportação tem sido, assim, impressionante. E mais do que volume, preço. O preço pago pela China é muito alto nesse ano de 2022 pela carne bovina brasileira. O único setor que realmente nos preocupa nas exportações é a carne suína. A carne suína não vai tão bem assim nesses embarques. Ó, passando esse quadro, a gente vai olhar assim mais a fundo a composição dos grandes importadores de carne bovina do Brasil. Como vocês estão vendo aqui na tela, a China ela detém aí quase 50% do volume, de maneira direta ou indireta, no primeiro trimestre. Compra muita carne bovina do Brasil, realmente, mas em termos de arrecadação, ela tem quase 60% do mercado brasileiro. Ou seja, a China é extremamente relevante para a nossa formação, para a nossa composição do mercado. Tá? Então, como eu mencionei, além de comprar muito, ela paga um preço alto para essa carne bovina. Estados Unidos também compra bons volumes de carne bovina brasileira, o Egito vem se destacando esse ano, mas nenhum deles é nem perto do que a China representa. Só a gente olhar os números. Os números deixam isso muito transparente para a gente. E falando realmente a questão de preço, né? Essa tendência de preços aquecidos, preços firmes por parte da China tende a ser mantida para o segundo trimestre? Aí temos umas questões interessantes. A China é sempre muito proativa nessas questões que envolvem segurança alimentar. Ela vai passar a renegociar de uma maneira mais agressiva os contratos que ela tem de importação de carne. É normal, ela sempre faz isso, ela sempre tem essa proatividade quando a gente fala em segurança alimentar de sua população, tá? Estamos falando nesse ano, no primeiro trimestre, antes dos embargos, antes dos lockdowns, de um preço médio aí de $6.500 por tonelada, pagando bem acima do restante do mercado global, enquanto estamos falando aí de uma média mundial de $5.000 a tonelada. Então, a China ela vai pagando mais, vai tentando renegociar esses contratos, vai tentando baratear, mas a grande questão é que, para a carne bovina em específico, ela não tem uma alternativa melhor que o Brasil. O Uruguai e a Argentina têm problemas em seu rebanho. Hoje, o boi gordo do Uruguai e o boi gordo argentino é mais caro do que o boi gordo brasileiro. Os Estados Unidos atravessam por problemas em seu rebanho, tanto que está importando mais carne bovina do Brasil. Se tornou um importador de carne bovina brasileira. Ampliou as compras. E a Austrália vem naquele lento processo de recomposição. E mesmo assim, o preço dela é muito mais alto que o preço do boi gordo no Brasil. Só para colocar aqui para quem nos acompanha, boi gordo na Austrália está custando de $110 a $120 a arroba. Aqui no Brasil, a média está aí $65, $67 por arroba. Então, o boi gordo brasileiro é praticamente metade do preço do boi gordo australiano. Então, a gente tem uma vantagem muito grande nesse sentido. E as tuas indicações assim, para as exportações agora de abril, tu acha que, de alguma forma, esse embargo parcial por parte da China irá afetar o desempenho dos embarques? No momento, não. O que acontece é o seguinte, os números do SESEX, eles são um retrato antigo. Vamos dizer assim, é aquela foto, não é uma foto polaroid que você chacoalha ali e sai na hora, né, para quem é mais velho. É um retrato antigo do que aconteceu. É uma imagem atrasada, o resultado operacional completo.
Então, essas vendas já foram concluídas, já foram finalizadas. A gente vai começar a ver exportações mais discretas, mais afetadas por esse embargo, por esse lockdown em Xangai, entre os meses de maio e junho. Tá? Esse é um ponto interessante para a gente colocar aqui para quem está nos acompanhando. Então, esse embargo vai ter um peso maior na nossa composição do mercado entre os meses de maio e junho. Agora, o resultado de abril vai ser ainda espetacular. O Brasil deve arrecadar mais de $1 bilhão novamente. O volume vai ser excelente, provavelmente o melhor abril da história. Então, tudo isso tem que seguir no radar. Tá certo. Fernando, agradeço muito a tua participação aqui na conversa com analistas de safras. A gente está à disposição dos nossos assinantes. Se você quiser ter mais informações a respeito do mercado brasileiro de boi e de outras commodities, você pode acessar as plataformas da agência Safras, o Safras Connect, acompanhar as informações no site de Safras e Mercado, ter em suas mãos as informações mais completas do agronegócio através da plataforma Safras, ou ainda acompanhar os vídeos de Safras pelo YouTube. Assine, inscreva-se em nosso canal e assine as notificações de Safras. Para Safras e Mercado, da agência Safras, jornalista Arno Bach. Boa tarde a todos, pessoal. Até a próxima.